Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Tenistas do meu Brasil, bem-vindo a mais um podcast do site Tênis Brasil. Nessa semana vamos conversar com Carolina Meligeni Alves, a número 3 do Brasil, sobrinha de Fernando Meligeni, que está aqui disputando um torneio em São Paulo como favorita. Vamos saber da Carol um pouquinho de tudo o que acontece no circuito internacional. Carol, antes de tudo, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. São Paulo jogando o torneio aqui, o torneio internacional Estado de São Paulo no Pinheiros. Mas, Carol, quero que você comece me contando um pouquinho como é que foi a sua temporada até aqui. Um resumão, o que você fez, está dentro dos seus objetivos, como é que foi tudo aqui daqui? Obrigada pelo convite, primeiramente. Está sendo uma temporada boa para mim. Eu tinha alguns objetivos desde o começo do ano, que era participar do Pan-Americano, conseguir a convocação, isso foi uma alegria muito grande para mim, e o principal objetivo do ano. Também a Fed Cup, que a gente ganhou o Zonal, também ter conseguido ganhar o prêmio do coração, que para mim significa muito, por todo o esforço, raça e os princípios que eu coloco jogando tênis, então foi uma alegria muito grande também esse prêmio. Depois de ranking eu tinha a princípio top 300 e consegui jogar meu primeiro quali de Grand Slam, não consegui, mas isso são coisas que acontecem. Eu senti que meu nível subiu muito, consegui boas vitórias contra jogadoras de ranking muito superior ao meu, algumas que agora inclusive estão top 100, jogadoras que já fizeram coisas legais no circuito, então eu sinto que meu nível vem subindo. No meio do ano, na gira da Europa, eu optei por jogar torneios grandes, WTA, 100 mil, de repente não ganhei tantos jogos, não somei tantos pontos, mas subi bastante de nível e mentalmente também foi importante, então cada atleta escolhe uma alternativa, um jeito de encarar uma estratégia em relação aos torneios, e eu preferi que fosse assim. Não me arrependo, mesmo não tendo até agora alcançado o objetivo de ranking ou não ter conseguido jogar o quali de Grand Slam que eu queria, mas é uma coisa que eu acho que conforme eu vá evoluindo, isso vai vir com o tempo, então não tem que se apressar, tudo acontece no seu tempo. E é isso, ainda tenho mais uma gira na Europa para fazer, uns torneios na América do Sul, e venho jogando bem, estou confiante, então de repente também consigo alcançar meu objetivo de ranking, e se não, tudo certo, sempre evoluindo. Aliás, você teve uma vitória muito legal sobre uma top 150 lá na Itália, né? Uhum. Como é que foi esse jogo? Isso te deu uma motivação a mais, porque mostra que você está num nível cada vez melhor, né? Foi um jogo bem legal, eu já tinha jogado com ela ano passado ou retrasado, não me lembro, tinha perdido. Ela vem de um ano muito bom, eu coincidi com ela inclusive em alguns torneios que ela foi super bem. Então eu sabia que era um jogo bem difícil, mas não dá pra já entrar derrotada ou pensando só no ranking dela, que ela é superior, então tem sempre que acreditar que dá pra ganhar, e a partir do momento que vocês estão no mesmo tipo de torneio é porque as duas estão ali e devem estar ali e podem ganhar, então estamos em iguais condições. Consegui jogar bem, foi bem duro, tive sempre no comando do jogo assim, mas às vezes escapava, ela voltava, é uma jogadora experiente, mas ter conseguido uma vitória com uma top 150 é sempre importante e bom pra confiança, pra ver que o processo está sendo bem feito, e é isso. Depois meu nível continua a subir nos outros torneios e a confiança também mudou, então foi bem legal para mim. Você está jogando também quadratura, você está jogando também duplas, como é que a soma de tudo isso está te fazendo? Na verdade eu não joguei muitos torneios na quadradura. Não é a minha superfície favorita, eu prefiro saibro mesmo, e conforme eu ainda conseguia escolher e optar por saibro, eu ainda prefiro escolher o saibro, mas eu sou consciente que conforme o ranking vá subindo, as temporadas de cada superfície são mais marcadas, e eu, na verdade, eu jogo bem também na rápida, é só mais uma questão mental, e que a maioria dos torneios que eu já joguei na vida são no saibro. Mas, me sinto bem também.
E é isso, tudo tranquilo, nas 2 superfícies e tranquilo. Eu lembrei que a gente conversou quando a gente fazia o bate-bola, você me contou que você estava treinando lá no Uruguai, né? Depois, agora, recentemente, você foi treinar na Argentina. Como é que é essa opção de treinar fora do Brasil? Para mim foi muito importante aos 15 anos, quando eu tomei a decisão de sair de casa e correr atrás realmente dos meus sonhos e treinar no Uruguai. Foi um crescimento pessoal muito grande, eu amadureci muito, morando tão nova fora de casa, sem ninguém por perto, sem tantos amigos e tudo mais, fazendo coisas sozinha. Foi muito bom pra mim, muito importante, eu cresci demais. Mas os ciclos se encerram, eu terminei meu ciclo lá no Uruguai, depois eu fui treinar em Buenos Aires, foi também uma experiência incrível, eu evoluí demais tecnicamente, principalmente fisicamente. Me arrumaram vários golpes, hoje eu sou uma jogadora muito mais redondinha, mais completa em relação aos golpes, mas também agora sim encerrou esse ciclo, é assim que acontece no tênis, você tira o melhor que você pode tirar de cada treinador, de cada experiência, e chegou ao fim, agora estou buscando coisas novas, estou sem treinador por enquanto, aqui no Brasil eu tinha mais 2 semanas de treino até o fim do ano, então eu tô tomando tudo com bastante calma e analisando bem para escolher realmente o treinador que eu acho que vai me fazer bem pro futuro. Meu tio tá me dando uma mão, o Caio, que é um amigo meu também, vai viajar algumas semanas comigo, então por enquanto tá sendo desse jeito e tá sendo bom, e com calma eu vou escolhendo e vendo quais são as melhores opções lá na frente. Você falou do Fernando Meligeni, o Fininho, tá te treinando, e ele contava aí pra gente que muitas vezes esse treino acontece por WhatsApp. Como é que é essa história, Carol? Ele sempre brinca que ele é meu treinador por WhatsApp, porque sempre que eu tô nos torneios a gente mantém muito contato, ele sempre vê meus jogos quando tem transmissão. E se não tem também eu falo um pouquinho de como é que foi, as minhas sensações, a gente sempre conversa bastante e ele sempre me dá muitas dicas, ele às vezes faz até vídeo de dicas do Pino personalizadas pra mim, e é muito legal essa relação, é muito bom ter uma pessoa tão experiente que já foi tão bem sucedida na mesma carreira que eu escolhi pra mim, é muito bom ter ele por perto, tiro o máximo proveito possível, tenho ele sempre ali, eu sei que ele sempre está muito pendente dos meus jogos, dos meus resultados, das minhas sensações. Então ele é um coach por WhatsApp, bem bom, por sinal. Se funciona, tá ótimo, né? Isso que é importante. Uhum. Carol, me conta também uma coisa importante. Como é que é o circuito feminino dentro? A gente fala muito, né? Aliás, vocês estão vindo muito avião aí do Copa do Passar, porque nós estamos aqui no Pinheiros, que é bem na rota dos aviões de São Paulo. Mas o circuito feminino, o pessoal fala que é muito mais difícil, as meninas são mais isoladas do que, por exemplo, o circuito masculino, que vivem mais em grupo. Como é que é a realidade desse circuito feminino? É verdade, eu já vivi um pouco o circuito masculino, às vezes de pequena, quando eu ia para algum torneio ou outro do meu tio, e também por relatos dele, também agora o meu irmão que joga. E também jogando júniors, que era tudo misturado, você tem mais uma noção de como é que os homens se dão entre eles em relação às mulheres. É um pouco diferente, sim, eles, de repente, você vê que eles estão mais em grupo, fazem mais treinamentos entre eles, de repente eles vão jantar em grupo, todos juntos, e no feminino é um pouco mais separado. Principalmente as europeias, elas são um pouco mais diferentes em relação a isso, é uma questão, de repente, cultural. Mas mulher é um pouquinho mais complicado, né, de se relacionar. Eu tenho um pouco mais facilidade até de me relacionar com os homens, de repente por eu ter o meu irmão e tudo mais. Mas no circuito também eu tenho boas amigas, eu me dou super bem com as meninas brasileiras, com a Bia, a gente joga desde pequena juntas, a Ingrid, Rebeca, Luísa, Gabi Sé. A gente se dá super bem, então é fácil de lidar com elas e viajar com elas e compartilhar semanas, hotel e tudo com elas.
mas não é uma coisa tão comum, assim, de se acontecer. Inclusive, agora eu tava na Europa e as meninas até falavam, nossa, legal essa relação que vocês têm, né? As sul-americanas se dão bem, fazem coisas juntas, assistem os jogos uma das outras. Isso, tipo, nunca acontece, esquece, entre as outras meninas. Parece que por a gente estar jogando contra e pelos mesmos pontos e pelo torneio, elas acham que não tem nem que cumprimentar, que quanto mais cara feia elas fizerem, você vai ter medo delas. E não é bem assim, né? Mas elas encaram desse jeito e é o jeito que cada um leva a vida. Mas dá pra ver que no masculino tem um pouco mais de soltura em relação a isso, eles sabem separar um pouquinho mais. Mas eu vi isso um ponto muito positivo nesse time de Fed Cup que o Brasil jogou esse ano, né? As meninas pareciam realmente muito juntas, muito unidas nesse time, coisa que, olha, vou te dizer, raramente eu vi na Fed Cup. A gente sempre bate nessa tecla. E a gente sempre fala que o nosso título da Fed, além da gente ter jogado bem, foi porque o nosso time estava muito unido e muito entrosado. Todas se levam muito bem no time, a gente se conhece desde sempre, a gente já viajou para um monte de gira juntas e também com a comissão técnica a gente estava muito bem, então a gente fazia nosso trabalho bem dentro da quadra, a gente treinava e fora da quadra a gente tinha nosso momento de distração, de lazer, ia uma para o quarto da outra, as 3 com violão, 4 tocavam, o presidente estava lá com a gente, também tocava, a capitã também, todo mundo tocando violão, a gente fazia a música, era super divertido, então era um clima muito mais leve. E acho que isso ajuda muito, né, numa competição por equipe, que todo mundo esteja se levando bem e não com um monte de picuinha e uma querendo o lugar da outra e não sei o quê. Todo mundo tava pelo mesmo objetivo e todo mundo trabalhou para isso e a gente acabou conseguindo. Então acho que realmente, além da gente ter jogado super bem, o que fez com que a gente tivesse ganho o título lá foi a nossa união. Carol, eu sei também que você está fazendo um trabalho com psicólogo. E eu queria saber de você até que ponto o psicólogo ajuda a questão em quadra ou treinamento. O que é que diferencia um trabalho constante com o psicólogo? Isso é muito pessoal. Eu conheço atletas que não gostam muito de ter que ficar falando dos problemas e remoendo. Mas para mim, particularmente, ajuda muito. Eu faço trabalho com a Sandra Menezes fazem alguns anos já. E ela me ajuda demais porque a gente fala bastante sobre tênis, bastante sobre minhas sensações na quadra e ela, a gente não só fica conversando sobre isso e ela dando dicas, ela dá bastante suporte na questão de... Como que eu vou explicar? Técnicas para controlar melhor esses sentimentos, tipo respiração ou diversas outras técnicas de concentração. E são coisas que realmente eu uso no meu jogo e no treino e me ajudam demais. Então, Ansiedade bate muito na tenista? Bate sim. Nervosismo, ansiedade, acho que isso é normal. No dia que você parar de sentir isso, acho que é até perigoso. Significa que você não se importa tanto. Então sempre, até que eu falo que eu tô nervosa, fala, pô, ainda bem, né? Dá aquela atenção a mais pra tentar fazer as coisas da melhor forma. Acho que se você não sente nada, é até um pouco estranho. Mas eu acho esse meu trabalho com a Sandra super importante. Agora, por exemplo, que eu tô num momento de transição, fechando um ciclo lá em Buenos Aires. Eu tava aqui em São Paulo e aproveitando que eu tava aqui, a gente fez umas 3 consultas na mesma semana pra tirar o atraso e aproveitar, não só fazer por Skype, pessoalmente é diferente. Então foi super bom e ela me ajudou muito. Carol, a gente sabe que para o tenista hoje em dia ganhar dinheiro ele precisa estar entre os 150 e 200 do mundo. Tenistas ali abaixo de 300 geralmente estão às vezes pagando para jogar. É uma relação difícil, é uma situação que precisa saber se levar também. Como é que é essa relação para você? Como é que é a tua luta no dia a dia do circuito? Esses números são reais, é realmente o que acontece, é isso mesmo. Os que estão fora dos 150 realmente pagam para jogar. É bem difícil porque em casa eu também tenho um irmão que joga, então realmente meus pais são, incríveis, porque eles mantiveram desde cedo eu e o meu irmão jogando, mas agora pra mim e pro Fê tem sido
uma coisa muito boa e positiva para nós, de tirar um pouco esse peso. A gente, cada vez mais com interclubes e com outras coisas no circuito, a gente consegue se manter um pouco melhor e depender cada vez menos dos nossos pais. E é uma coisa que dá bastante alívio e para poder jogar sabendo que você está fazendo as coisas por você, sabe? Se apropriar mais e mais da sua carreira através dos seus esforços. Esse ano foi a primeira vez que eu joguei em interclubes, joguei na Alemanha e foi uma experiência legal, porque você sabe que você está fazendo aquilo ali por você, pela sua carreira, para continuar investindo em você mesma, para de repente com aquela grana conseguir levar treinador e cada vez menos viajar sozinha e ser uma rotina mais profissional, não dependendo dos pais, não dependendo de se alguém vai te ajudar ou não. Existe pouquíssima ajuda no Brasil, pouquíssima visibilidade para o tênis, principalmente feminino. Então a gente não pode ficar chorando em cima disso e reclamando. A gente tem que fazer o que está nas nossas mãos e o que a gente pode fazer. Eu encontrei através do Interclubes uma opção, uma possibilidade, e com isso a gente vai fazendo girar também o dinheiro de prize money. Então é tudo sempre muito planejado, muito contado, não dá para fazer loucura, mas é o que tem e a gente vai fazendo conforme dá. O senhor está com a ajuda de Wilson Fila. Wilson Fila, Hidrotabs, que mais? Me ajuda aí. Pink Chicks, que é de protetor solar, cosméticos, isso, né? Isso obviamente já dá uma boa ajuda, né, Carol? Já ajuda com material, é bem importante. Então, inclusive, obrigada por todos os anos que eu estive com eles e pela confiança no meu trabalho, e vamos conseguir coisas grandes juntos. Mas para encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta que é meio polêmica no que se discute no circuito, que é a instrução do treinador em quadra. A Carol levou um susto aqui. Porque desde aquela história da Serena, mas Open e tal, o feminino já permite o treino, mas você deu um exemplo muito claro. Você não consegue viajar com seu treinador o tempo inteiro por uma questão financeira. E uma menina que estiver na Europa, uma espanhola, vai conseguir fazer isso. Então acaba havendo uma desvantagem. Então, você é a favor ou contra esse tipo de situação? Eu não sei se tenho uma opinião muito formada. Eu acho que eu sou a favor. Eu sou a favor, porque a maioria das pessoas hoje em dia conseguem ter o treinador, e na verdade é o ideal e é o que todos os atletas apontam, é ter um treinador e cada vez viajar mais acompanhado. Então, se a maioria tem essa possibilidade, eu acho que é legal o treinador poder fazer o trabalho dele e ajudar uma vez por set, acho que é algo do tipo. Eu, às vezes que eu joguei WTA, eu estive desacompanhada, então eu tive essa desvantagem. Mas daí é um problema meu, sabe? Tipo, não dá pra eu ficar brava em relação a isso, porque a regra é assim e na teoria todo mundo o ideal é que todo mundo esteja acompanhado com o treinador, então não posso exigir que a menina não use do que ela paga, né? E do que é o ideal pra ela. Então, é isso, eu acho que sim, o treinador tem que fazer o trabalho dele. Se ele tá ali para acompanhar, eu acho que ele não tem que ficar só calado, já que todo mundo sabe também que existe muita instrução, muito coaching, então mesmo se proibirem, vai existir o coaching, então pra quê? Por que não já deixar liberado? Então, acho que sim, acho que é uma coisa que tem que ser liberada mesmo. Meta para 2020, vamos chegar aos Grand Slams? Sim, é isso, chegar aos meus primeiros Grand Slams. Legal. Carol Meligeni Alves, muito obrigado pela tua presença no podcast, muito sucesso aqui nesse final de temporada e vamos em frente para 2020. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer e vamos lá para 2020. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.